É incrível pensar nisto, mas às vezes uma única frase pode mesmo mudar o curso da história. Uma frase que surgiu no calor de uma revolução alterou por completo a forma como olhamos para os governos. Vamos então mergulhar nesta história e perceber de onde veio esta ideia de representação e porque é que ela continua a moldar o nosso mundo. A frase era esta: não pagaremos impostos se não tivermos representação. Mas isto foi muito mais do que um slogan gritado na rua. Foi o grito de guerra que lançou uma ideia absolutamente radical para a época. A de que um governo só tem legitimidade, só tem o direito de governar se representar a vontade do seu povo. Ok, mas de onde é que veio esta exigência? Para percebermos bem o peso destas palavras, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos atravessar o Atlântico e recuar até à Inglaterra do século XVII, porque foi lá que tudo começou. Pensem na democracia dos gregos antigos, lá em Atenas. Era uma democracia direta. E funcionava por quê? Porque era uma cidade pequena, as pessoas juntavam-se na praça e votavam. Agora, como é que se faz isso num país inteiro como a Inglaterra? Impossível, certo? O desafio era gigantesco e precisava de uma invenção, de uma ideia completamente nova. E a solução que os ingleses encontraram foi o Parlamento, dividido em dois. De um lado, a Câmara dos Lordes, basicamente a nobreza, quem tinha poder só por ter nascido na família certa. Mas do outro lado, e aqui é que está a grande novidade, apareceu a Câmara dos Comuns. E aqui a conversa era outra. Eram os comerciantes, os homens de negócios, gente cujo poder não vinha do sangue, mas sim do dinheiro. Uma mudança e tanto para a época. Só que, vamos ser honestos, esta tal de representação era muito limitada. Na prática, quem é que podia votar? Apenas os homens ricos e principalmente os de Londres. O resto da população de Inglaterra? Nem pensar. E as colónias, lá longe, na América, estavam completamente de fora. Tinham zero voz no assunto. E enquanto a Inglaterra estava mergulhada no caos, estamos a falar de quase meio século de confusão, com uma guerra civil, uma ditadura e depois outra revolução para tentar arrumar a casa, do outro lado do oceano algo muito curioso acontecia. Esta distração toda da mãe pátria acabou por plantar, sem querer, as sementes de uma outra revolução. E é para lá que a nossa história volta agora, para a América. Porque esse longo período em que a coroa britânica estava, digamos, ocupada com os seus próprios problemas, permitiu que algo único começasse a florescer nas colónias. Durante décadas, os colonos americanos foram, na prática, deixados por sua conta. E o que é que fizeram? Governaram-se a si mesmos. E para os homens brancos, é preciso dizer, criaram uma sociedade mais próspera e com menos hierarquias do que na Europa. Claro, não podemos esquecer a enorme e brutal contradição, que era a escravatura. Mas o ponto-chave é que eles se habituaram a ter as rédeas do seu próprio destino. E, de repente, a paz volta à Inglaterra. A coroa olha para o outro lado do Atlântico e decide que está na hora de impor a sua autoridade. E a forma mais direta de o fazer? Impostos. A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, taxas diretas em coisas do dia-a-dia. Agora, imaginem o choque para um povo habituado a ser autónomo. Isto não era só sobre dinheiro. Era uma questão de princípio, uma questão de justiça. E o que começou como um protesto por causa de impostos, como tantas vezes acontece na história, escalou muito depressa. De repente, a luta já não era contra um imposto, era pela independência. E com a independência veio a oportunidade de criar algo do zero, algo nunca antes visto. E aqui está o verdadeiro rasgo de gênio, a grande inovação americana. Eles pegaram na ideia inglesa de representação e levaram-na a um nível completamente novo, uma escala nacional. A simples ideia de que pessoas de 13 colónias diferentes, com interesses distintos, podiam eleger representantes para governar um país inteiro era um verdadeiro laboratório político. Era radical, arriscado e, sinceramente, nunca tinha sido feito no mundo moderno. Soa fantástico, não é? Um sistema inovador, uma democracia para um país gigante. Mas, como em quase todas as histórias, havia um mas. E era um mas bem grande. Porque por trás desta fachada de inovação, a pergunta crucial era: quem é que na realidade fazia parte deste povo que ia ser representado? Porque a expressão governo do povo é muito bonita. O problema é que, na prática, a definição do povo era, bem,
perigosamente restrita. E a resposta a essa pergunta está neste conceito, o voto censitário. O que é que isto quer dizer? É simples, que o direito de votar não era para todos. Para poder participar era preciso cumprir certos requisitos, ter propriedades, saber ler e escrever, ter um certo nível de riqueza, ou seja, no fundo o poder continuava exatamente onde sempre esteve, nas mãos de uma elite. E o resultado disto é fácil de desenhar, não é? Uma parte gigantesca da população ficou de fora. As mulheres, excluídas. As pessoas negras, excluídas. Até mesmo os homens brancos, se não tivessem propriedades, também eram excluídos. Portanto, este novo e brilhante governo representativo, na verdade, não representava a maioria das pessoas. E as barreiras não acabavam aqui, havia outra. O sistema não era tão simples como uma pessoa, um voto. Era baseado em distritos geográficos. E o que é que isso podia causar? Bem, imaginem um distrito com pouquíssima gente a ter o mesmo peso no Parlamento que outro com muito mais habitantes. O resultado era uma distorção completa da representação. A vontade da maioria podia facilmente ser ignorada. Mas estas exclusões, estas injustiças no sistema original, não foram só uma nota de rodapé na história. Pelo contrário, foram o ponto de partida para uma luta. Uma luta longa, difícil e que continua até hoje pela verdadeira igualdade na democracia. E é muito importante perceber isto. A expansão do direito ao voto não foi um presente, não foi algo que as elites decidiram um dia generosamente conceder. Nada disso. Foi uma conquista. Foi algo que foi arrancado, muitas vezes, a ferros, com protestos, com marchas, com movimentos sociais e com o sacrifício de muita gente. Das mesmas pessoas que o sistema original tentou silenciar. E só para termos uma noção do quão longa foi esta luta, pensem neste número. 1965. Foi apenas em 1965, quase 200 anos depois da fundação do país, que os Estados Unidos finalmente aprovaram leis para garantir de facto o direito de voto a todos os cidadãos sem entraves por causa da cor da pele. Quase 200 anos. Portanto, no fim de contas, a história da representação é isto mesmo. É a história de uma promessa e de uma luta constante para que essa promessa seja cumprida na totalidade. Uma luta que, como sabemos, está longe de ter acabado. E aquela pergunta que nasceu há séculos com um grito contra impostos continua a ser a pergunta central de qualquer democracia hoje em dia. Quem é que realmente tem voz? E quem é que ainda está a lutar para ser ouvido?